Prezados e amados irmãos, agora nós vamos nos preparar para o momento da Santa Comunhão. É o momento da perfeita união. A união com o Divino Mestre Jesus. Mas não a união individual, a união de todos. A união da família apostólica, a união do corpo de Cristo, o qual somos participantes. Antes, porém, irmãos, no boletim desta semana, nós temos alguns esclarecimentos do próprio conselho de nossa igreja. Eu vou fazer um resumo. Temos uma mensagem muito bonita, que fala sobre o primeiro amor. Nesses esclarecimentos do conselho, irmãos, é justamente sobre a diretriz e o propósito de nossa igreja. Aquilo que foi criado, podemos dizer, por Deus, através de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, através dos dois da direção, o bispo e a missionária, que trouxeram os ensinos doutrinários e disciplinares de nossa igreja, preparando-a para que pudesse ser aprovada diante de Deus, para que todos que nela participassem, ou que dela participassem, fosse-lhe dado a bem-aventurança de herdar o reino dos céus, salvo para todo sempre. Se conservasse, claro, os preceitos que aqui aprende. Então, irmãos, a nossa doutrina, ela é perfeita. Ela foi trazida a partir de uma base fundamental, extraordinária, que é o Evangelho do Reino dos Céus, do nosso Senhor Jesus. Suas leis, sua doutrina, que edificam, que fortalece, e ainda, irmãos, completada por Ele mesmo Jesus, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, que por centenas e milhares de boletins, mensagens neste boletim de nossa igreja, edificaram a nossa fé, ou seja, nos formaram assim, como servos do Consolador, como apostólicos da Santa Vó Rosa, apostólicos do Santo Irmão Aldo, apostólicos de Jesus, porque esta é a igreja apostólica, a continuação da igreja apostólica primitiva, que Jesus formou, e seus discípulos edificaram nessa terra. Portanto, irmãos, a doutrina e disciplina de nossa igreja não sofrerão mudanças, custe o que custar, irmãos, não sofrerão mudanças. Isto faz parte, irmãos, da nossa história, faz parte da nossa fé, e não podem sofrer alterações. Mas muitos poderão pensar: mas o mundo está se modificando, novas tecnologias, vemos o mundo em transformação. Mas o reino dos céus é um só, perfeito e eterno, como Deus o criou. Se Deus está permitindo estas transformações no mundo, é muitas vezes porque são benéficas até para a sua igreja. Nós vemos hoje a internet, irmãos. Nossos irmãos lá da África, o pastor José está aqui conosco participando desta Santa Comunhão.
E foi através, irmãos, das ondas desta grande rede, que ele pôde sintonizar, pôde ouvir, pôde crer, pôde aceitar, juntamente com os nossos irmãos que estão lá, a mensagem, pôde aceitar a Santa Avó Rosa, pôde aceitar o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria e Jesus em seus corações. Então, irmãos, Deus permite, sim, muitas vezes curas extraordinárias para preservar a vida ainda nesta terra, no sentido, irmãos, de dar oportunidade de salvação. Mas, irmãos, aquilo que Deus criou perfeito não pode ser mudado. Assim é a doutrina e a disciplina de sua igreja, porque a perfeição está, irmãos, principalmente na verdade do reino dos céus, a verdade que edifica, que fortalece, a verdade que o Consolador viria justamente para provar, como veio a Santa Avó Rosa e anunciou esta verdade através da mensagem desta igreja. Então nós não podemos mudar nada, irmãos, nenhuma vírgula sequer, porque é uma herança, é um tesouro sem fim, irmãos, que temos de deixá-lo guardadinho em nosso coração, para que ninguém os roube, e devemos praticá-lo com todo amor, com todo carinho e com toda a fé. Então pedimos muito cuidado, porque, irmãos, sabemos de que existem tendências, conceitos, pessoas que querem dizer: a disciplina não tem mais valor, hoje se pode fazer o que quiser. Não, irmãos, a disciplina moraliza, e um povo que não tem disciplina se corrompe, e um povo corrompido não é de Deus. Isto é uma verdade, irmãos, perfeita, e é uma verdade eterna, e vai valer hoje, amanhã e até quando Deus quiser. Portanto, nós precisamos fazer valer, irmãos, a nossa doutrina, a nossa disciplina, como regra de bem, de boa moral, de conduta elevada, porque, irmãos, assim é o reino dos céus, assim é a vida com Deus. Nós não cantamos: esta igreja é o reino dos céus? Então precisamos fazer, cumprir o que existe lá no reino dos céus, aqui nesta igreja. Então pedimos aos irmãos muito cuidado, não deixem se levar por doações, por promessas, muitas vezes por favores, tentando minar a sua fé, minando o teu coração. Não deixe se levar, seja firme, seja consciente e sábio, porque, irmãos, assim foi a Santa Avó Rosa, assim foi o Santo Irmão Aldo, e eles nos deram este exemplo. Quantos tentaram intervir na vida da Santa Avó Rosa, mas ela foi fiel, leal aos princípios de Jesus, e nada lhe abalou. E sabe qual foi a sua recompensa? Ser o Consolador. Portanto, irmãos, não se deixem levar por conversas. Hoje, irmãos, movimentos como o WhatsApp, Facebook, outras redes de mensagens, são muito mais rápidas que os irmãos imaginam. Quando uma pessoa fala A, as redes sociais já estão falando o abecedário todinho, e muitas vezes com inverdades, com mentiras, justamente para minar o seu coração. Portanto, cuidado, seja sábio, seja leal aos princípios da sua fé, não vacile, seja firme, perseverante naquilo que aprendeu da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo.
Irmãos, o conselho de nossa igreja não precisa de pessoas para fazer propaganda, não. Nós temos o nosso meio oficial de comunicação. Aqui está a nossa mensagem. Aqui está, irmãos, o nosso recado. Aqui está o nosso conselho. Aqui está a nossa voz ao seu coração. Creia, confie, aceite, porque esta mensagem, irmãos, são mensagens edificadas por nosso santo irmão Aldo. São mensagens, irmãos, que foram escritas pela missionária ao seu tempo, inspiradas pela Santa Avó Rosa. E são mensagens, irmãos, que muitas vezes nos dias de hoje nós precisamos completar, mas sempre pedimos. Sempre nas nossas reuniões, a primeira coisa que fazemos é pedir, através do nosso presidente, a bênção da Santa Avó Rosa, a inspiração, a direção deles, da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, para a nossa reunião. E quando encerramos a nossa reunião, agradecemos e pedimos a bênção para toda a igreja, inclusive para os pedidos de oração. Assim é o nosso proceder, irmãos, como direção de nossa igreja. E pedimos então o seu voto de confiança. Pedimos, irmãos, que os senhores, as senhoras, nos ajudem. Deem a sua mão também, para que a união seja completa, como o coral cantou. Vamos juntos dar as mãos, para completar, irmãos, aquilo que o irmão Aldo deixou preparado, perfeito, enquanto Deus quiser aqui na terra. Porque somente Deus sabe o momento certo de levar o seu povo para a glória celestial. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida nesta terra, irmãos, é por um tempo. Uns mais, outros menos, mas a nossa vida é por um determinado tempo. E nós precisamos cultivar a nossa vida, irmãos, debaixo deste amor, para que quando terminar o nosso tempo, o Espírito que habita em nosso corpo, esse possa alcançar o reino dos céus para todo sempre. Muito cuidado, irmãos, também, porque existem tendências de grupos em querer a administração de nossa igreja. Eu sei que alguns chegam até a falar que isso não é verdade, mas nós podemos afirmar aos irmãos. Aqui está um participante do conselho e eu afirmo, irmãos, existem sim interesses administrativos financeiros. Por isso, nós precisamos ser unidos para vencer estes momentos, para não deixar, irmãos, que a igreja se corrompa com costumes, com promessas. Precisamos ser fortes, precisamos ser unidos, principalmente o corpo do ministério de nossa igreja, que sobe nos púlpitos para trazer uma mensagem de fé e esperança aos corações. Irmãos, eu vou fazer um comparativo aos irmãos com a igreja de Corintos, lá no passado. E São Paulo, irmãos, foi o fundador desta igreja. São Paulo foi um pastor itinerante. Ele formava a igreja, formava alguns discípulos, viajava. Irmãos, uma história muito bonita deste apóstolo de Jesus. 3 anos depois que ele formou a igreja, ele já recebeu, irmãos, notificações de que aquela igreja estava sendo minada por sentimentos,
minada principalmente pela divisão em função de poderes. O que fez o santo apóstolo? Aonde ele estava, ele escreveu uma carta àquela igreja, denominada a Carta aos Coríntios. Irmãos, a primeira coisa que o apóstolo chama a atenção, a divisão. Como, irmãos, poderemos nos dividir, cada um tomar um rumo, uma direção? Se o Deus é um só, como poderemos nos dividir? Se a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo são santos, são um, como haverá, irmãos, dois caminhos? E aquele apóstolo escreve severamente, irmãos, àquele povo que nas tendências não queriam aceitar a voz, a mensagem dos que transferiam os pastores, dizendo que só Cristo falava ao coração. Irmãos, Cristo fala entre nós sim, através da mensagem da sua igreja, falou através da Santa Avó Rosa, falou através do irmão Aldo, e estas mensagens estão gravadas, fixas em nossos corações, e são mensagens vivas, que até hoje edificam, fortalecem. E o apóstolo lá no passado, já chamando a atenção da igreja. Mas não foi só isso. Ele chamou a atenção em função, irmãos, de problemas doutrinários. Os mais fortes querendo, irmãos, submeter os mais fracos. Ou seja, pisar sobre o seu irmão. Questionar, até o ponto de questionar, irmãos, se deve se casar ou não. Aqui está, na conduta. O que é mais espiritual? Foram diversos questionamentos doutrinários alertados pelo santo apóstolo. E ele disse: buscai nas leis de Deus a resposta, alertando aquele povo. Porque, irmãos, perdiam o primeiro amor. E muitos se achavam dotados de dons espirituais. E aí o apóstolo veementemente lhe diz: os dons são dados pelo único Deus, o verdadeiro Deus. E esses dons, eles estão para aqueles que humildemente a exercem, através da sua função, sem orgulho, sem ostentação, sem vaidade, sem soberba, mas que elevam a sua voz para cantar um hino, tocar um instrumento, para subir aos púlpitos de nossa igreja, levar uma palavra ao conforto do seu coração. E naquela época o apóstolo já chamava a atenção dessas pessoas. Mas não é só isso, irmãos. O apóstolo chamou a atenção também sobre um problema que vivemos hoje. A sociedade vive assustadoramente este problema, que é a imoralidade sexual. Irmãos, famílias se desfazendo, se corrompendo, a promiscuidade tomando conta, irmãos, inclusive daquela igreja lá no passado. E o apóstolo chama a atenção e condena veementemente a atitude e cobra daquela igreja a santidade, a consagração, porque, irmãos, as leis de Deus, o preparo, a condução da família, vem lá da glória celestial, vem de um projeto divino perfeito. Irmãos, tudo isso nós precisamos lembrar. Nosso corpo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foi isso que Deus, juntamente com Jesus e o seu divino Espírito, fizeram ao criar o homem e a mulher? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Não foi isso? Então o nosso corpo, irmãos, precisa
precisa ser santo também, precisa ser edificado, precisa ser preservado, e não pensado, não, é apenas o corpo, o espírito estando limpo, o corpo pode fazer o que quiser. Engana-se, porque o espírito é o espelho do corpo, o corpo é o espelho do espírito. Então, estimados irmãos, toda a crise que vemos hoje, casais se separando, famílias se desestruturando, filhos esquecidos, nós precisamos lembrar, irmãos, daqui, quando São Paulo diz assim: o corpo do Filho de Deus é um membro de Jesus Cristo, e o templo onde habita o Espírito Santo. Portanto, não podemos fazer o que bem entendemos do nosso corpo. Após advertir duramente contra a imoralidade, São Paulo fala dos deveres e obrigações e exalta a fidelidade conjugal como muito importante para a condução das famílias. Muito bem, irmãos, outros problemas que também São Paulo colocou àquela época: o desrespeito entre irmãos, a ponto de um irmão levar outro ao tribunal secular por terras, por problemas financeiros. Mas o que é interessante, e São Paulo, irmãos, coloca de uma forma muito clara nesta carta: a igreja deveria constatar que conduta moral é disciplina, e doutrina são duas coisas que andam juntas. Ou seja, temos que ter as duas coisas. Quando temos uma e não temos outra, ou uma é falsa ou outra é falsa. Mas a genuína doutrina exige a conduta de acordo com as verdades do Evangelho. Ou seja, irmãos, nós precisamos viver a doutrina e disciplina juntos, porque esta é a essência que Deus nos deu, e não poderão ser mudadas. Se são essências, irmãos, são formadoras, são sementes que vieram ao nosso espírito, vieram ao nosso coração, para nos tornar filhos de Deus. Então não podem ser mudadas de jeito nenhum, porque se forem mudadas, como está aqui descrita por São Paulo, serão falsas. E irmãos, o que é interessante, São Paulo enviou a carta para toda a igreja, não foi só para os dirigentes da igreja, ele enviou para toda a igreja. Por quê, irmãos? Justamente para alertar, para muitas vezes colocar no coração o sentimento bom, para que pudessem pedir perdão, se arrepender e novamente se estruturar no caminho do bem, sem se deixar levar pelas tendências que estavam movendo aquela igreja, e que, irmãos, tentam muitas vezes minar a nossa igreja em nossos dias. E São Paulo concluiu, irmãos, dizendo que se formos coniventes com a situação, é um pecado, irmãos, que junto participaremos. E São Paulo fala do pecado, irmãos, de uma forma muito especial, dizendo que o pecado é igual ao fermento. Basta colocar um pouquinho de fermento na massa, toda ela, irmão, se leveda, ou seja, se azeda, e o pão cresce. Assim é o pecado, por pequenino que seja, ele contamina toda a massa e cresce, e contamina a todos.
Por isso que nós precisamos ter os olhos da sabedoria de Deus, da sabedoria do santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, e sermos, irmãos, persistentes na nossa fé, na nossa moral, na nossa conduta de filhos de Deus, e principalmente honestos conosco mesmo, com a nossa fé. Isto é uma honestidade com o seu coração, com a sua alma. Mas São Paulo também, irmãos, falou sobre a Santa Comunhão. E é muito importante, irmão, já entrarmos neste assunto. Ele ficou muito preocupado, o Santo Apóstolo, com a igreja de Corinto, como eles estavam celebrando a Santa Ceia. Então São Paulo alerta que deve ser um momento de reflexão. E cita até algumas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de morrer na cruz, dizendo: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos reprimidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Observe, irmãos, se nós nos julgássemos, ou seja, se nós fizéssemos uma reflexão, analisássemos a nossa vida, o nosso comportamento, antes do juízo de Deus, antes de proceder ao pecado, antes de proceder à injustiça, antes de proceder à falsidade, não passaríamos pelo juízo de Deus, porque nos arrependeríamos e seríamos preparados para uma convivência feliz com Deus. Então, conclui o apóstolo: examine-se, pois, a si mesmo, examine a tua conduta, a tua consciência, e se acusar alguma coisa grave, purifica por meio do arrependimento. Olha, irmãos, que bonito. E completa: antes de tomar o alimento da vida eterna. Arrependa-te, purifica-te antes de tomar o alimento da vida eterna. Qual é este alimento da vida eterna? Está aqui aos nossos olhos. Logo mais, o corpo e o sangue de Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador. Este corpo puro, imaculado, este sangue perfeito, irmãos, que foi jorrado a esta terra para nos remir, para nos salvar. Este é o alimento eterno. Mas, irmãos, aqui diz: arrependa-te, purifica-te, porque, irmãos, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, porque não faz discernimento do corpo do Senhor. Olha, irmãos, que ensinos preciosos, importantíssimos. Não basta lembrarmos apenas: Jesus, o Senhor é o meu mestre, é o meu Salvador, o Senhor morreu naquela cruz horrenda. Irmãos, quanto sofreu, quanto foi martirizado por nós, sobre ele todo o pecado da humanidade, e ele padeceu, irmãos, como uma ovelha muda, sem murmurar. Agradecer a Jesus por isso, sem se arrepender, sem se purificar, como Jesus vai poder te alimentar? Como Jesus vai poder trazer até você, meu irmão, esta paz tão importante, esse alimento tão solene, e aqui está, alimento eterno. Então, irmãos, façam reflexo, uma reflexão na sua vida. E ainda diz o nosso santo apóstolo: a Santa Comunhão traz o reino dos céus. Olha que bonito, o reino dos céus está entre nós, não é isso? Jesus não disse: fazei isso em minha memória, e só voltareis a tomar convosco no reino dos céus?
Então a nossa igreja é o reino dos céus, e Jesus voltou e está entre nós, e o reino dos céus já voltou e é pleno, solene nessa igreja apostólica. Por isso que a Santa Comunhão tem um valor, irmãos, importantíssimo para todos nós, e não podemos deixar, irmãos, de participar, de zelar deste momento de fé do nosso coração, abrindo-o para Jesus, tirando a pedra, tirando o sentimento mau, tirando, irmãos, muitas vezes a dúvida. Abra para Jesus, deixe que Ele haja e te transforme, como o coral cantou. Ele é especialista nisso. Quanto que Ele fez desde, irmãos, a sua gloriosa ressurreição até os dias de hoje. Quantas almas Ele levou para a glória celestial. E esta semente do Divino Mestre está no coração de toda a humanidade, seu nome é lembrado. Muitos não aceitam, mas sabem quem é Jesus. E isso, irmãos, é uma realidade que não se apagará dos dias desta terra. Porque, irmãos, é a esperança de Deus que ainda prevalece neste mundo. Aos corações bons, aos humildes, aos sinceros, aos leais, e nós vamos buscar estas almas, aonde quer que elas estejam, seja na África, seja na Ásia, seja na América do Norte, não importa o local. Precisamos de ceifeiros, precisamos de obreiros valorosos, destemidos, prontos a trabalhar. Precisamos, irmãos, da união. Irmãos, nosso apóstolo ainda nos dá uma lição muito bonita, dizendo assim: o pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, irmãos, embora aqui está dividido este corpo, mas é o corpo de Cristo, é o único corpo. E esse corpo, irmãos, ele promove a união. Precisamos formar neste corpo santo, um único povo, um único rebanho, uma única igreja, neste corpo que é Cristo Jesus. E Ele veio, irmãos, justamente para unir. E se olharmos o pão também não é formado por grãos de trigo? Não são vários grãos de trigo que formam o pão? Mas quando eles se unem, eles formam o pão. Assim deve ser a nossa unidade em Cristo. Somos grãos de trigos que, unidos, formamos o corpo de Cristo. Olha, irmãos, que lindo, que beleza! Formamos o corpo de Cristo, porque somos participantes da sua igreja, somos participantes da sua fé, somos participantes do seu evangelho, da sua doutrina, da sua disciplina perfeita, inconfundível. Então nós vamos nos alimentar. Mas, irmãos, quando sentimos fome, buscamos o alimento, não é isso? Quando sentimos a necessidade espiritual, buscamos a Deus, que é o nosso maior alimento, Cristo Jesus, o seu corpo e o seu sangue. E Jesus, irmãos, veio para nos alimentar verdadeiramente, fortalecer a nossa fé, para que nós não vacilássemos, não dessemos lugar ao pecado, como o apóstolo orientou aquela igreja do passado.
Então vejam, irmãos, a necessidade de estarmos de bem com Deus, de bem com a nossa fé, com os nossos santos, porque se estivermos assim, estaremos ligados a eles, e esta ligação é perfeita, inquebrável, e assim viveremos na prática do bem, da paz, da união, e consequentemente teremos a alegria da vida e a felicidade com Deus. Portanto, estimados irmãos, como eu lhes disse, o complemento da mensagem de Santa Comunhão é justamente a mensagem que está no boletim desta semana: renovando o primeiro amor. Primeiramente, lembrem-se, irmãos, que a vida é uma dádiva de Deus. Lembrem-se, irmãos, que nós temos a razão, porque nós temos o espírito e a consciência para saber o que é bom e o que não é bom. É o que nos distingue dos animais. Deus deu esta sabedoria justamente para que pensássemos, para que a nossa razão pudesse falar mais alto. Então, irmãos, o primeiro amor por nossa igreja, pelo reino dos céus, quando vivemos, irmãos, aquilo que aprendemos, aquilo que aceitamos em nosso coração, isso nos aproxima ainda mais do Mestre Jesus, que veio à nossa santa reunião, logo mais ungir esses elementos e oferecer a cada um de nós, e as bênçãos que Ele derrama aqui, que faz parte do seu corpo e do seu sangue, vir até nós e nos dar essas virtudes preciosas. É esse primeiro amor quando aceitamos a nossa igreja, quando aceitamos a nossa fé, valorizarmos os atos sacramentais como este da Santa Comunhão, respeito, participação. Irmãos, não devemos abandonar de jeito nenhum a possibilidade de estarmos num momento tão solene e sagrado como esse. E completa: cada dia, irmãos, de vida é um milagre, irmãos, que não irá se repetir. Precisamos fazer e realizar aquilo que for preciso hoje, porque amanhã será um outro dia, e o que deixarmos passar e não fizermos hoje, muitas vezes não será possível fazer amanhã. Então pense um pouco. Precisamos, irmãos, de toda a sabedoria para realizar sempre o melhor em todos os sentidos, na nossa vida, na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa igreja. Não, eu vou deixar para amanhã. E se a Santa Avó te chamar amanhã para o reino dos céus? Então lembre-se, o que podemos fazer hoje, irmãos? Não podemos esperar para os próximos dias. A responsabilidade, irmãos, da vida é muito importante, e Deus espera que cumpramos com amor, com determinação, tudo aquilo que Ele espera de cada um de nós, inclusive, irmãos, a sua justiça, porque Ele é tão perfeito, como está no boletim. Lembre-se, Deus permite que você plante o que quiser, mas é tão justo e perfeito que deixará você colher aquilo que plantou. Ora, irmãos, isso é uma lei importantíssima. Então precisamos ter a sabedoria, a consciência do que vamos realizar, do que vamos plantar. E lembrar, irmãos, que se estamos nos alimentando do corpo de Cristo, é porque queremos plantar o bem,
queremos semear o amor, queremos semear a paz, queremos semear a união, a verdade do reino dos céus. E conclui a mensagem: não podemos deixar o amor, não podemos deixar o mundo nos levar a perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta igreja e esta palavra vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor, sinceridade, obedecendo com lealdade a disciplina e doutrina dos céus, se consagrando, santificando, para o dia em que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vierem nos buscar, você também seja um vencedor. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração, a sua vida espiritual, façam um exame de consciência. E se não estiverem como Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima querem, se arrependa, se entregue de coração a estes santos, para que não perca a sua coroa de glória. Aí está a mensagem do nosso boletim desta semana, resumida, irmãos, porque ela é muito extensa. Procurem ler, refletir. É uma mensagem muito importante, irmãos, renovando este amor. Irmãos, e uma forma de renovar é pedir a Jesus, no momento que tomar esses elementos em suas mãos: Jesus, me ajude a renovar este amor por meu irmão, por minha irmã, pela minha família, pela minha igreja, pelo Senhor Jesus. Renovar o amor pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. Me ajude a renovar o amor pela doutrina e disciplina que o Senhor nos deu. Assim, de coração aberto, Jesus vai agir e te transformar. Todos, irmãos, podem participar deste momento, todos. Eu vim a primeira vez, participe. Deixe que Jesus toque o seu coração. Você, ouvinte da internet, que nos acompanha, creia que neste momento, logo mais, quando estaremos participando todos juntos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos orientaram. Tenha fé que Jesus pode te alcançar aonde você estiver, com as virtudes do teu corpo e do teu sangue. Então nós vamos participar, irmãos, da Santa Comunhão, com respeito, com carinho, carinho por Jesus, irmãos, o nosso amado irmão, nosso querido mestre. E aí, irmãos, eu concluo a mensagem dizendo assim: Jesus é o nosso rei, não é? É o nosso rei. Aonde está o rei? Está os seus súditos. Aqui estamos, porque Jesus aqui está. Vamos, junto com Jesus, participar, irmãos, deste ato solene e sagrado. Amém. Eu convido aos pastores, procurem se organizar diante da mesa. Poderão descobrir a mesa.